Fala aí, torcedor, beleza? Vamos falar sobre 3 assuntos hoje. Everton Cebolinha deu uma entrevista para um repórter português falando da pré-estreia na Liga dos Campeões, onde ele cita Jorge Jesus e Seleção Brasileira e faz alguma referência sobre preparação física. Segundo, Cavani, mais informações sobre Cavani. E terceiro, o que falta para o Renato entender o seu maior problema do Grêmio na temporada. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like enquanto roda a vinheta. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar no primeiro momento sobre o Everton Cebolinha. Ele deu uma entrevista para o repórter Luiz Cristóvão sobre a estreia do Benfica na pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. O jogo que o Benfica vai ter amanhã. Então, o que ele acaba falando? Ele cita o Jorge Jesus, perguntado sobre a sua relação, com o Jorge Jesus, e ele faz uma referência sobre o trabalho do Jorge Jesus. O que isso repercute com o Grêmio? Porque ele faz uma comparação entre o Jorge Jesus, a sua forma de treinar, com a seleção brasileira e com o Grêmio. É impressionante, cara. O Everton, mesmo fora, mesmo na Europa, eu chego a ficar abismado assim com o grau de nível que ele atingiu, porque ele acaba falando exatamente o que nós hoje, torcedores, estamos passando com o Grêmio do Renato. Ele fala exatamente sobre a intensidade no treinamento, sobre a forma que ele trata a cobrança excessiva em cima de resultados e a preparação física. Eu vou ler só um pedacinho para vocês da entrevista dele e eu vou deixar o link do site do Luiz Cristóvão, que ele fala sobre toda a entrevista do Everton na descrição. Mas olha só o que ele fala a respeito. Agora que trabalho ao lado de Jorge Jesus, vejo a diferença que faz por onde passa. E agora espero também poder vencer ao lado dele. Nunca tinha trabalhado com esta intensidade. Já me tinha acontecido na seleção, onde a carga de trabalho é muito grande. Também, mas vê-se que é um trabalho diferenciado. É um trabalho de intensidade enorme. Então, pessoal, vendo o que o Everton Cebolinha colocou na sua entrevista, essa parte desse trecho, onde ele fala sobre a intensidade e a carga de trabalho, cara, o que a gente tem a analisar a respeito do que aconteceu com o Grêmio contra o Flamengo naquele 5-0, aquele fatídico 5-0. Isso mostra toda a diferença de trabalho. O Jorge Jesus veio para cá e trouxe toda a sua comissão técnica e seu preparador físico, fisiologista, trouxe uma equipe muito grande. A diferença é enorme. O cara fez uma preparação europeia para vir para cá. É óbvio que os jogadores iam estar voando. Ele pegou aí 30 dias, que foi onde ele ajustou o trabalho, e os caras vieram e seguiram o trabalho de alta intensidade. Não tem como. Isso mostra a diferença. Aí tu pega o time um pouco mais qualificado, trazendo 4 jogadores da Europa, que vieram de férias, os caras vieram e arrebentaram. Trouxeram 4 jogadores. Vocês lembram quem são os jogadores? Pablo Mari, os 2 laterais, o Rafinha, o Felipe Luiz e o Gerson volante. Todos eles estavam de férias. Então tu pega esses caras diferenciado, com preparação física, eles vão atropelar qualquer um, Não tem qual é a diferença. Não é porque gastou 200 milhões. É que veio com uma comissão técnica e fez a diferença. O que está faltando para nós? Preparação física. A gente não estou falando que o Renato é ruim. Bem pelo contrário. O Renato ajustou o time, a gente foi campeão, conseguimos já sendo uma fila aí de anos. Só que não dá para ficar se escondendo atrás de título. Precisa manter a sequência. Então a gente quer título grande, quer Libertadores, quer Copa do Brasil, brasileiro. E o brasileiro está sobrando. Está sobrando. Pega uma preparação física boa, voa. A referência é essa. Por isso que o Everton falou nessa entrevista a respeito da intensidade da carga de trabalho. Óbvio, o Grêmio foi atropelado pelo Flamengo pela qualidade física e depois a técnica. Essa é a diferença. Bom, enfim, a gente já sabe qual é o problema. Vamos mudar de assunto rapidinho para o vídeo não ficar longo. Cavani no Grêmio. Vamos falar sobre o Cavani de novo. E é o seguinte... o que está se falando, até o Luiz Carlos Reck falou, falou com o Romildo Bozan, presidente do Grêmio, que tinha sido feita uma proposta e que o Cavani estava sendo analisado e tal, que poderia ocorrer alguma coisa. Mas em seguida ele já fez um Twitter dizendo que não tinha nada acontecido, que os valores estão fora da realidade
que o Cavani não vem, que não vai ser anunciado, enfim, ponto. E aí, nesse meio tempo, o Cavani se despediu lá do Paris Saint-Germain, deu tchau para a França, né? E está esperando propostas. Então, não saiu Juventus, não saiu Benfica, Atlético de Madrid estava no páreo, não foi para a China, aí surgiu alguma coisa da Turquia. Enfim, o que ele realmente está esperando? Ele está esperando um clube de ponta para ele poder jogar a Champions League com chance de ser campeão. Esse é o objetivo dele. Ponto. Se isso ocorrer, ele vai ficar na Europa. Caso não ocorra, ele volta para a América e vai verificar e analisar a proposta do projeto que o Grêmio fez para eles. Não se ninguém confirma que fez a proposta, nem que confirma que foi feito um projeto, mas foi sim feito uma conversa com o irmão dele, que é o representante, para isso ocorrer, e aí ele sim está de acordo em analisar e revisar. Então nós temos até 5 de outubro para isso ocorrer. Ponto, encerrou o assunto, não vai ser anunciado no aniversário do Grêmio. Até porque todos os que eu converso falaram que não tem possibilidade alguma disso acontecer. Se isso ocorrer, eu vou ficar louco, mas não vai acontecer. Terceiro assunto, para a gente matar aqui, o que falta para o Renato entender o seu maior problema do Grêmio na temporada. Cara, eu acabei de falar sobre o Everton a respeito disso. O maior problema do Grêmio hoje na temporada é preparação física. Preparação física. Esse é o maior problema, é o ponto-chave disso. É o maior problema, sem sombra de dúvida. E para mim, eu, torcedor, vendo o Grêmio jogar, o segundo ponto dele, em segundo lugar, é a sua forma de posicionar os volantes. Vou continuar batendo nisso até que alguém me prove o contrário. Para mim, os volantes estão jogando posicionamento errado. Ele está jogando como se fosse 2 segundos volantes e não está deixando ninguém em primeiro. A gente sabe que o Lucas Silva joga de primeiro, a gente sabe que o Darlan joga de primeiro e ele quer que os dois saiam jogando. Não tem como. Mas enfim, galera, agradecer a todos os 800 inscritos, mais de 800 inscritos, que compartilhem esse vídeo, grupo de WhatsApp, família, Facebook, dê seu like, ative as notificações, faça seus comentários que eu respondo. Valeu, até a próxima.